Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso terceiro episódio podcast aqui da Gospel Class. Hoje eu estou feliz de novo, claro, tem meus amigos aqui, Marcel Bosa e também Daniel, o mestre Daniel. Daniel é um cara muito gente boa que vai falar alguma coisa bem bacana com a gente aqui. Mas antes, Marcel, fica à vontade, filhão, tá animado ou não? É isso aí, eu sou Marcel Bosa. Estamos muito animados hoje, pois temos um convidado que irá nos trazer uma introdução ao hebraico bíblico. E a ideia é o seguinte, é entender mesmo esse maravilhoso mundo, né, esse mistério aí sobre o hebraico. O bacana é que nós temos um convidado que entende do assunto, é isso, Marcel? Eu já vou começar a apresentar aqui, né, o Daniel. É, Muito obrigado por se juntar a nós hoje. Pode nos contar um pouco sobre a tua experiência e o teu interesse pelo hebraico bíblico? Perfeito, obrigado, Marcos, obrigado, Marcel, pela oportunidade, né, justamente com vocês aqui, conhecendo esse público maravilhoso e também compartilhando um pouco da nossa experiência com teologia. Sou o Daniel Vicente, como o Marcos comentou anteriormente, né? Nós somos mestres, no caso, em teologia, e eu estou em teologia já há quase 20 anos. E a minha história é meio diferente, né? Porque eu sou filho de cristão já, né, de família cristã, e durante um tempo, digamos, na minha vida, eu estive afastado dos caminhos do Senhor, e quando eu volto ali, faixa dos 20 anos, eu me encanto novamente, no caso, pelo Evangelho, o Evangelho atinge a nossa vida, e daí nesse intuito de poder retornar para a igreja, eu não queria apenas retornar, eu queria retornar, mas também fazer parte, também dar aulas, também aprender. E daí, lógico que a teologia acabou nos levando, né, para uma área específica. A minha área específica é teologia bíblica, e na teologia bíblica eu fiz a graduação, no caso ali, com uma exegese do Salmo primeiro, hebraico bíblico, então, e depois no mestrado, a exegese do João capítulo 4, Jesus Samaritana, que são ali a questão do grego. Então eu venho já nas línguas originais, né, desde o meu cerne, digamos assim, me encantar, o meu encantamento é poder falar sobre a palavra de Deus, mas olhando justamente aquilo, como que o Moisés escreveu, como que Davi escreveu, para poder então traduzir isso para com a igreja também. Daniel, para aqueles que querem aprender um pouquinho mais, também estão animados com relação à questão do hebraico, quais ferramentas, quais dicas você recomendaria para esse nosso público, meu querido? Perfeito. É muito interessante a tua pergunta, né? Porque quando a gente fala de hebraico, até nessa época que estamos gravando, né, tem uma situação interessante, né, do hebraico quanto à presença, né, digamos assim, do povo israelense perante o mundo, a guerra que está ocorrendo. O hebraico bíblico, ele é uma língua morta já, uma língua de 4, 5 mil anos atrás. E justamente as ferramentas ali, como o pastor comentou, é um dicionário bíblico, um bom curso, no caso ali, de introdução ao hebraico bíblico, porque é justamente tirar a nossa mentalidade agora do século XXI para poder resgatar o pensamento, a forma de pensar, a forma de escrever, de traduzir, lá atrás de 3, 4 mil anos atrás, que foi como que Moisés começou a compartilhar a palavra de Deus juntamente com as pessoas. Então, ferramentas úteis necessárias, um bom dicionário, uma boa Bíblia hebraica, e sim, ferramenta, no caso, né? Como utilizar essa ferramenta. E é justamente um pouco disso que a gente acaba abordando também, ensinando, né, as pessoas a terem essa ferramenta, a utilizar essa ferramenta, então, entenderem melhor aquilo que Moisés escreveu e que os demais escreveram no Antigo Testamento. Daniel, e tem alguma curiosidade sobre o hebraico bíblico que muitas pessoas podem não conhecer? Sim, tem muitas curiosidades. Na verdade, é muito interessante, porque quando você coloca assim, Marcel, a questão de a própria escrita, né? A escrita, diferentemente da nossa escrita, né, que é mais cursiva, a deles lá atrás era uma letra quadrática. E sem contar também que na nossa escrita da esquerda para a direita, é a forma que nós entendemos e lemos, no nosso caso, né, os nomes ali e tal. Agora, lá na língua hebraica se escreve da direita para a esquerda. Então, até a forma de escrever deles é diferente, somente com vogais ali, sem ter a consoante. Então, essa curiosidade é muito interessante porque era totalmente diferente a forma que eles pensavam e imaginavam. E é interessante também, abordando isso, a forma que eles escreveram da esquerda da direita para a esquerda é justamente em função das ferramentas. Então, ali naquele tempo não tinha, né, questão do papel, as ferramentas ali para poder estar
talhando e escrevendo. Eles eram talhados literalmente na pedra, na rocha, né, em locais assim mais duros, mais bruscos. Então, o escriba, ou aquele que escrevia, pegava uma ferramenta, literalmente um prego ou a questão ali de um ferro, para poder estar talhando. E nessa hora de talhar, geralmente, a maioria das pessoas, eu sou destro, creio que, né, vocês também ali, pelo que eu já conversei com o Marcel e com o pastor Marcos, e a maioria da população também tem a habilidade com a mão direita. Então, na hora de talhar, literalmente na pedra, talhava-se ali da direita para a esquerda. E assim acabou tendo a questão do hebraico, né? Essa língua, não somente essa, mas algumas línguas antigas são de formato diferente do que nós temos hoje na nossa língua portuguesa. Tem muitos alunos que vão estudar, seja o hebraico, seja o grego, e acredito que tem uma certa dificuldade para aprender. O que você, como mestre, professor, poderia dar como referência sobre esse assunto? Interessante também a pergunta do Marcos, porque como a nossa língua portuguesa, e geralmente, né, também a própria população no geral, a gente vem tendo facilidades e o crescimento da língua até os dias de hoje. Como lá atrás uma língua mais brusca, mais rústica, então geralmente a quantidade de repetição. E até nós compartilhamos um pouco disso, porque não é na primeira, na segunda aula ali que você acaba aprendendo e já entendendo as palavras e assimilando as palavras. Então é justamente a prática ali, de poder estar repetindo várias vezes, que daí te dá mais facilidade de poder, primeiramente, decorar as 22 letras, por exemplo, para depois fazer as primeiras junções de letras ali, para que daí possa surgir a palavra, mas é a repetição mesmo. Isso que o Marcos coloca, lá atrás, na antiguidade, tinha o papel dos escribas, sobre todo o Antigo Testamento. E o que era o escriba? Aquele que só repetia os textos. Ele pegava um texto e copiava novamente, para depois copiar novamente, e essa sequência de repetição fazia com que lá na frente, depois de 10 textos copiados, esse 10º texto seria o melhor texto para poder ser vendido. O primeiro texto que ele copiava, ele pegava lá o Salmo 23, por exemplo, para poder estar redigindo. Ele redigia o Salmo 23 uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e ali encontrava os erros. E na hora de encontrar os erros, ele tirava esses erros, para daí, na 10ª edição, ele poderia pegar e estar passando esse texto copiado, copista, né, então, para que as pessoas pudessem estar compartilhando. Então, esse rigor que é dedicado, digamos, nas línguas anteriores ou nas línguas antigas lá para o escriba, é ainda o rigor para aquele que quer ir para as línguas para poder aprender com teologia. A teologia ainda está na língua, mas justamente aquela prática daí poder estar repetindo, e isso Moisés coloca no Shema lá, que é: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Deus. Ele fala para Israel repetir várias vezes, porque justamente nessa repetição acabava assimilando melhor e decorando melhor também. E Daniel, além da sua relevância histórica, como que o hebraico ele pode ter aplicações práticas e relevantes nos dias de hoje? Sim, perfeitamente. Muito boa pergunta também, Marcel. O hebraico bíblia é muito útil e muito necessário. Por exemplo, né, nós temos todos esses 2.200 anos, né, 2.023 anos no caso, do cristianismo como um todo, mas nós como cristãos herdamos muito da teologia, né, judaica e da teologia hebraica. Então a nossa teologia vivida hoje, ela já está da matriz na língua hebraica, para entender, por exemplo, a questão da trindade, por exemplo, né? Então a trindade, o conceito trindade, o Agostinho desenvolve esse conceito durante a jornada do cristianismo. No seu livro Trindade ele coloca isso. Só que justamente a raiz, no caso do aspecto, né, do entendimento da teologia nosso, é justamente na palavra também. Deus, lá no Antigo Testamento, não o nome de Deus Yahvé, mas o nome de Deus Elohim, por exemplo. Elohim é o prefixo El, que Daniel, por exemplo, né, meu nome, vem desse prefixo. El era um nome de Deus ali no Antigo Testamento. E quando junta Elohim, Rim é o sufixo que vai significar para a questão de ter no plural deuses nesse contexto. Então é daí que o Agostinho acaba tirando o conceito trindade, 3, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que está dentro da palavra hebraica do Elohim, para deuses, aonde que aparece o prefixo ali, o nome de Deus como Elohim, aparece Deus significado nas 3 pessoas da Trindade. E aí a teologia nossa do século XXI, ela acaba abordando esse significado, essa raiz, e aí então explicando. Claro que
juntamente, a gente sempre recomenda, né, que se faça sim o curso do hebraico, mas é necessário que através do hebraico você já tenha também uma base ali em teologia, porque é justamente a teologia que você está vendo lá, quando você olha as palavras, né, dentro do hebraico, você vai estar mais significado por tudo aquilo que você está passando. E aí, só para completar esse assunto, né, o Yahvé, que nós temos também na palavra, lá o nome de Deus, no caso apresentado para Moisés no capítulo 3, Yahvé, tem dois resh. E esses dois reshes que estão ali significados nessa palavra, lá atrás na antiguidade, na teologia, no caso ali judaica, significa ali os dois aspectos, né? Tanto o masculino, entre aspas, como o feminino, atribuídos a Deus como pai de toda a humanidade. Então ali, os dois reshes têm esse significado também ali, dentro do nome Deus, como pai de toda a humanidade. Nós sabemos muito bem, através de Adão e depois Eva, toda a criatura, no caso, né, toda a criação da raça humana vem designadamente de Deus, ou seja, atrelado para com Deus, e isso é revelado também no nome de Deus ali no Moisés. Então ali, dentro da teologia mesmo, para se fazer uma exegese, uma explicação, uma pregação, um estudo da palavra de Deus, para o estudante de teologia é o complemento, né, porque daí, com as palavras no hebraico, ele acaba tendo mais base para aquilo que ele vai ser apresentado na igreja, na comunidade dele. Então, como nós estamos aqui no ambiente cristão, nós sabemos, né, que a teologia ela é muito rica hoje, só que tudo isso é na matriz, no caso, nas línguas hebraicas. Você falou Resh. Resh é um sinal hebraico? Isso, desculpe, né? Eu acabei adiantando, né, algumas questões, mas dentro do alfabeto hebraico tem algumas letras, né? Algumas letras assim mais principais. O Resh é uma das 4 letras, né? São 3 letras que acabam significando as 4 que formam o nome de Deus. No nome de Deus aparece 2 vezes a letra Resh. E é justamente isso que eu acabei comentando ali. O alfabeto hebraico, rapidamente, são 22 letras, consoantes, que lá, quando Moisés começou a escrever, seria uma forma quadrática, todas juntas, sem ter intervalo entre as sílabas, que formava o texto hebraico. Desses apresentados, no caso ali para Moisés, no livro de Êxodo, aparece o nome de Deus, o Eu Sou, né, com 4 letras. Das 4 letras, 2 vezes aparece o Resh. E daí, então, o Resh, nesse nome de Deus, aparece ali como se fosse o significado, tanto o masculino como o feminino. É uma curiosidade que aparece ali e que na teologia judaica eles interpretam isso também, como a raiz do ser humano, né, a questão da criação do ser humano, mas também ali a paternidade do ser humano vem dessas 2 letras que significam para com Deus. Perfeito. Vamos um bate-bola bem rápido aqui, Daniel. Qual versículo que você é apaixonado no hebraico? No hebraico tem alguns, né? Na verdade, assim, eu como o meu primeiro contato mesmo, como eu te falei na graduação, já foi com o hebraico. O Salmo 1 foi o salmo que eu fiz, a exegese, assim, porque acaba abarcando todo o texto de Salmos. Mas o texto inicial lá, que é, no caso, o primeiro livro de Gênesis, né? Versículo 1, que é a matriz, né, do caso de toda a Bíblia, né? Bereshit, Bará, Elohim, Ve'et, Hashamai, Ve'et, Haaretz. Esse texto ali todo no hebraico, né? E Deus criou os céus e a terra, para mim é o título de toda a vida humana, toda a nossa fé cristã, né? E mostra ele como contemplador e criador de tudo que nós temos, né? Não somente ele da raça humana, mas de toda a criação, de todo o universo, né, na figura da Trindade ali nesse texto. Então, para mim, é um texto bem interessante. E, Daniel, se você pudesse aconselhar alguém que está começando a aprender, né, o hebraico bíblico, qual seria o conselho mais importante que você poderia dar para essa pessoa? Perfeito. O hebraico bíblico é uma língua, ela é muito rica, né? Mas também não é tão complexa assim como algumas pessoas imaginam. Então, alguém olhando o texto pela primeira vez tem até medo do texto, porque ele está longe, no caso, da nossa realidade de letras cursivas. Só que justamente, né, a dedicação. Então se dedique. Por quê? Porque toda a nossa teologia de hoje, ela é baseada lá no hebraico. Então, para o amante do texto bíblico, o amante da escola dominical, o amante das pregações ali, você que tem um ministério, você que tem esse trabalho junto à igreja, é importantíssimo sim, que você tenha, no caso, esse conhecimento também da língua. E hoje, nós somos primorosos porque nós temos várias ferramentas. Então, hoje sim, você consegue, através de um bom curso, através do material ali de apoio, você consegue aprender várias palavras que vão
basear muito mais a tua pregação, muito mais o teu crescimento espiritual e fazer sim com que o seu ministério seja melhor baseado, melhor ali rudimentado através da palavra de Deus. Então as ferramentas são várias e eu aconselho sim você a procurar um bom curso, uma boa ferramenta, para que assim você possa crescer no seu ministério. E aí são várias ferramentas, tem dicionário hoje em dia de hebraico, tem ali léxico de hebraico, que são ali dicionários já com a explicação teológica. Então quando eu falei de Agostinho aqui, eu falei porque o Agostinho teve acesso, no caso, ao hebraico, e através do trabalho dele no hebraico, ele vai basear toda a sua teologia. Assim Lutero, assim Calvino, assim os nossos reformadores aqui mais próximos, né, o Berg, o Vingre, são pessoas que se dedicaram na palavra de Deus ali, mas através não somente do português, de querer aprofundar um pouquinho mais e entender literalmente como que Moisés pensava na hora de estar redigindo o Pentateuco, como que Davi pensou na hora de estar redigindo os Salmos. E aí o acesso do hebraico vai fazer com que você entenda um pouquinho mais, compreenda um pouquinho mais aquilo que você já contempla, que é a palavra de Deus. Legal. Daniel, você falando do curso aí, antes de a gente finalizar aqui, nós estamos com o nosso tempo já bem no limite aqui, mas eu gostaria que você comentasse com os nossos internautas aqui, nas várias plataformas que nós temos, como foi a experiência de gravar na plataforma Gospel Class. Acho que é interessante para o público também conhecer um pouquinho dessa experiência sua. Muito bom, né? Na verdade, a equipe maravilhosa ali que está justamente conosco. Então, a gente fica muito feliz por ter pessoas, né, de cunho cristão também dedicando para isso. Nós temos que entender, né, que nesse ramo, né, para mim, eu sou um amante dessa área já. Então, alguns ambientes em Curitiba, né, no caso Paraná todo, né, no caso da Argentina, do Paraguai, eu já lecionei sobre isso. E a gente sempre vê a grande aflição de muitos alunos de não ter literalmente um recurso ali, uma plataforma mais adequada, né? Então, anteriormente, só relatando, né, eu sempre lecionei ali no presencial, que sim, tem uma dinâmica diferente. Só que se você tem já o conteúdo todo preparado ali, dedicado, todo o material de apoio ali necessário ali às mãos para que você possa contemplar, isso é muito primoroso para a experiência mesmo do aluno. Então foi bem interessante, né, a nossa participação ali de poder estar contribuindo, né? A gente sempre fala que a gente pega e tem o conhecimento não para mim, mas tem o conhecimento justamente para multiplicar, para estar passando, para estar compartilhando com as demais pessoas. E tendo uma ferramenta para poder fazer isso, a gente fica muito feliz. Foi uma experiência maravilhosa, que eu espero sim que você faça bom uso também e possa complementar a sua vida através desse curso. Obrigado, Daniel, então, pela sua participação. E se você gostou do episódio, não esqueça de se inscrever e deixar um comentário e compartilhar com seus amigos também. Estamos em todos os tocadores de podcast, YouTube e as demais redes sociais. E também não esqueça de acessar gospelclass.com.br. Até mais! Um abraço, Todar Rabá. É isso aí.